dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 19 de Provérbios. Bom, o capítulo 19 de Provérbios, ele vai falar bastante sobre o pobre. Sim, o homem mais sábio do mundo escreveu sobre isso. Isso com certeza deve ser muito importante. E ele vai falar sobre como o pobre é tratado, como Deus gostaria que a gente tratasse e como que quem o trata bem é recompensado. Bom, talvez não seja bem o que você estava esperando ver em Provérbios, mas a gente sabe que a sabedoria de Deus é muito além da sabedoria humana. Então vamos lá. Versículo 1 diz: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios que é um tolo. Esse é o versículo 1. Depois ele vai falar no versículo 4: na riqueza os amigos se multiplicam, mas o pobre até o seu único amigo o abandona. No versículo 6, ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos dos que dá presentes. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Então aqui ele está fazendo um contraste, né? Está mostrando aqui quem é generoso, quem sempre dá presentes, quem tem a condição de dar alguma coisa sempre é procurado, mas aquele que não tem condição de dar nada é desprezado. Ou nesses versículos a gente vê que essa questão de não ter recursos materiais custa muito para as pessoas. Eu sei que para a gente ficar rico ou ficar pobre pode ser mudanças graduais ou mudanças instantâneas. Eu sei que muita gente teve muitas perdas, por exemplo, nessa época que teve a pandemia. Eu sei que muitas pessoas não tiveram condições de fazer uma reserva anterior para passar por esse momento. E muitas vezes a gente não entende, não conhece a história das pessoas. Mas aqui, esse início de Provérbios, ele está falando sobre como essas pessoas que não têm recurso acabam perdendo principalmente relacionamentos. E isso é algo triste, quando a gente pensa que relacionamentos precisam dessa questão. Eu acredito que são relacionamentos que realmente são relacionamentos muito ruins, né? Quando você precisa se aproximar de alguém pelos recursos que essa pessoa pode te oferecer. Mas essa parte do capítulo 19 de Provérbios está falando exatamente sobre isso. Está falando sobre amigos que se aproximam quando a gente tem condições de prestar algum auxílio, mas quando a gente está em condição de necessidade, esses amigos se afastam. E como eu disse, a gente pode estar nesse lugar em qualquer momento. Bom, lá no versículo 17, ele vai falar que quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe retribuirá o benefício. E o versículo 22, ele diz: o que torna alguém agradável é sua misericórdia. Então aqui provavelmente está falando de agradável ao Senhor e, claro, aos outros também, né? Então esse versículo ele é bem conhecido, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus, assim, que as pessoas usam geralmente de uma forma mais simplificada. Mas aqui o que ele está falando? Que, na verdade, tem outros versículos que falam que Deus criou todas as pessoas e quando você ajuda alguém, você está dando essa ajuda como se fosse para Ele. E Jesus falou muito claro isso no Novo Testamento, quando Ele diz: eu estive nu, vocês me vestiram, eu estive com fome, vocês me alimentaram, eu estive preso, vocês foram me visitar, eu estive hospitalizado, vocês foram me ver. E daí está escrito que os justos perguntarão: mas quando, Senhor, que o Senhor esteve nessas condições e nós fizemos isso para você? E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram a cada um desses meus pequeninos, a mim vocês os fizeram. Mas também está escrito que Jesus vai olhar para outro grupo de pessoas e vai dizer: olha, eu tive fome, vocês não me alimentaram, eu tive sede, vocês não me deram nada para beber, eu estive nu, vocês não me vestiram, eu estive preso, vocês não foram me visitar, eu estive no hospital, vocês não foram me ver. E daí essas pessoas também perguntarão para o Senhor: mas quando que o Senhor esteve preso, o Senhor esteve nu, o Senhor esteve com fome, com sede, a gente não te ajudou? E Jesus vai dizer: vocês fizeram isso todas as vezes que não atenderam a necessidade de alguém. E está escrito que isso vai ser um divisor de águas, né, nesse contexto de pessoas. Por quê? Porque realmente Deus traz para si
aquilo que a gente faz para o outro, quando a gente tem a dimensão, o entendimento de que todos nós fomos criados pelo Senhor e que tudo aquilo que a gente faz para o outro é como se a gente fizesse para Deus, a gente realmente muda a nossa postura. A gente não trata as pessoas como a gente pensa. E a minha amiga Thaís, ela me falou um versículo interessante, uma palavra interessante nesse final de semana. Ela falou sobre a espada afiada do Senhor. Está escrito, né, que da sua boca, da boca de Jesus, sai uma espada afiada. E está escrito também que isso é relativo à palavra de Deus, tá, gente? Não é uma espada literal, mas é no sentido espiritual, quer dizer, a espada da palavra. E tem outras escrituras que dizem que a palavra é uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. Eu tô falando isso para vocês, mas Deus também está me ensinando nisso, né? Tá cortando pro lado de cá também. E é algo que a gente precisa realmente praticar, tá? Porque realmente às vezes a gente quer fugir, às vezes a gente não quer gastar tempo investindo em relacionamentos com pessoas que ficam o tempo todo nos pedindo coisas. E sim, eu tô sendo super sincero com vocês. Isso às vezes é algo que dói, às vezes é algo que pesa, às vezes é algo que cansa. E daí no Novo Testamento a gente vai ver a escritura que diz: não se cansem de fazer o bem. Não se cansem, porque ao seu tempo o Senhor vai recompensá-los. Bom, a gente também teve culto nesse domingo que foi falado sobre o bom samaritano, né? Aquela parábola. E o foco da palavra foi: Deus vai nos dar ataduras, Deus vai nos dar vinho, Deus vai nos dar azeite para a gente deitar sobre a ferida dos outros, para a gente sarar os outros, para a gente levantar os outros. E o pobre, nesse capítulo 19 de Provérbios, é alguém vulnerável, é alguém que está sofrendo com solidão, é alguém que está sofrendo com falta de recursos, é alguém que está ferido e que está sozinho na beira do caminho. E é alguém que vai precisar, sim, que se trate as suas feridas. Alguém que vai precisar, sim, que se derrame azeite, que se derrame óleo, que se pague para que ele fique numa estalagem até ele melhorar. E Deus conta com a gente para fazer isso. E Ele diz várias vezes: eu conto com vocês para vocês fazerem justiça na terra. Eu não estou falando fazer justiça na terra no sentido de punir aqueles que fizeram injustiça, mas eu estou falando fazer justiça na terra, não somente nesse sentido, né? Mas no sentido de auxiliar aqueles que são frágeis, que são vulneráveis, aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que não têm socorro em nenhum outro lugar, porque está escrito até a família despreza. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê força e nos dê amor para a gente conseguir fazer isso. Não se desvia de quem te pede emprestado. Jesus disse no Sermão da Montanha, que é o sermão mais difícil que eu já conheci, né? Dá outra face para aquele que te bate em uma, anda outra milha. Não se desvia de quem pede emprestado. Não se desvia de quem te pede um favor. E isso é um desafio. Isso é morrer todo dia. Isso é realmente pegar a sua cruz e seguir. Tá bom? Beijo. Tenha um ótimo dia.